Vamos começar, então. Bom dia a todos. Hoje é o primeiro fórum do ano, né? E temos hoje uma participação ilustre de um colega aqui do gaúcho brasileiro, está há bastante tempo nos Estados Unidos. Ele é o professor André Camil, ele é professor do departamento na divisão de doenças infecciosas, diretor do programa de transplante, editor associado de jornais da área de atuação dele. Então, professor André, mais uma vez, muito obrigado. O Paulo Sérgio também, meu primo, nos ajudou bastante nesse contato. Eu queria agradecer em nome da instituição a disponibilizar esse horário, da sua atividade médica muito intensa, mas é uma honra termos a aula, vai ser prática clínica e pesquisa. O que aprendemos até agora? Com a palavra, professor André Calil. Muito obrigado, doutor Luiz Francisco. Obrigado, doutor Roberto. Obrigado, doutor Paulo Sérgio, primo, querido, amigo e colega de muito tempo também. Eu acho que o título foi a ideia do título foi realmente de a gente poder conversar um pouco dessa interface da prática médica e da pesquisa médica. Eu acho que às vezes a gente separa de uma maneira meio artificial e eu acho que não ajuda em nada a gente separar. Eu acho que a gente tem que juntar essas duas áreas enormes para que a gente possa melhorar a qualidade da prática médica e a qualidade de tratamento dos nossos pacientes. Então, acho muito importante que a gente comente um pouco sobre essa interface. Então, vai ser isso mais ou menos que a gente vai conversar nos próximos 35, 40 minutos, que a gente tem um pouco de tempo para discussão também. Deixa eu só passar aqui o próximo slide aqui. Eu não tenho nenhum conflito de interesse do ponto de vista financeiro com relação aos assuntos que nós vamos conversar hoje. Primeira coisa que eu quero comentar, algo que a gente tem discutido muito basicamente desde o começo da pandemia, a questão de tratar pacientes off-label, né, tratar de uma maneira fora de um contexto de pesquisa com drogas experimentais. O que eu digo? O que são drogas experimentais? São drogas que, mesmo que são drogas antigas ou drogas já usadas em outras doenças, essas drogas se tornam experimentais quando são usadas numa doença que não foi, né, que não teve esse tipo de tratamento. Então, na verdade, mesmo uma droga que já se sabe, que já se conhecia, essa droga passa a ser experimental no momento que a gente começa a tratar uma doença nova, como no caso o Covid-19. Isso aconteceu em 2014, 2015, quando nós tivemos uma das epidemias da Ebola na África, e aqui na Universidade de Nebraska a gente recebeu vários pacientes da África, americanos que estavam na África, que voltaram para cá e que tiveram Ebola. E a gente observou exatamente esse tipo de comportamento naquele período. Então, por exemplo, vocês podem ver aqui no lado esquerdo, drogas que foram usadas na crise da Ebola, cloroquina, hidroxicloroquina, favipiravir, brincidavir, os anticorpos monoclonais, antissenso RNA, plasma convalescente, etc. Tudo isso foi usado na crise da Ebola, e nenhuma dessas drogas provou ser eficaz porque estudos não foram feitos. Essas drogas foram dadas de uma maneira off-label, e nenhum estudo foi feito com essas drogas, e na verdade, realmente isso virou um desastre, porque na verdade uma doença com uma letalidade enorme, uma doença horrorosa, eu acho que certamente uma das piores doenças infecciosas que já tivemos em termos de agressividade e letalidade, e uma epidemia que afetou mais de 30, 40 mil pessoas naquele momento. Morreram basicamente mais de um terço das pessoas que tiveram afetadas, 10 a 15 mil pessoas morreram, em um período relativamente curto de tempo também, e não se descobriu nada. No final da epidemia, a gente trabalhou com o Instituto Nacional de Saúde para que a gente fizesse um estudo randomizado, e com a ideia de descobrir um anticorpo monoclonal contra a Ebola. Naquele momento já estava no final da epidemia e não conseguiu se terminar o ensaio clínico para que a gente tivesse uma conclusão com os anticorpos. Felizmente, esse mesmo grupo do NIH
reiniciou o ensaio clínico na epidemia seguinte, que foi em 2017, 2018, e se descobriu 2 anticorpos monoclonais contra a ebola, que são altamente efetivos, mais de 90% efetivo de prevenir a morte dessas doenças, e hoje são standard of care, tratamentos padrão, são tratamentos de padrão, né, contra a ebola, em função desse estudo randomizado, ensaio clínico que foram feitos agora nessa última crise da ebola. Por que isso é importante? Por que eu estou falando de ebola, não estou falando de Covid? Porque, na verdade, a ciência é a mesma, né? A metodologia é a mesma, ou seja, a gente não pode deixar de fazer esses estudos, senão a gente não vai descobrir nenhum tipo de terapia. E, na verdade, tem outra coisa muito importante, né, pessoal? Nós vamos ver nos próximos 15, 20 minutos que a gente não fazer esses estudos, na verdade, não só não se descobre drogas novas, mas, na verdade, a gente corre o risco de causar mais dano aos nossos pacientes. Então, vocês vão ver que muitas dessas medicações, na verdade, causaram danos, inclusive em aumentar a mortalidade dos pacientes com Covid-19. Então, na verdade, muito importante que a gente sincronize essa questão da prática médica e da pesquisa médica. E isso, só para lembrá-los, isso é muito importante, porque, na verdade, vocês estão vendo um slide da década de 40, 1948, parece mentira, né, que não foi, né, tanto tempo assim, nós estamos falando de séculos e séculos, mas nós estamos falando de 1948, e esse slide mostra uma coisa muito importante. Esse foi o primeiro ensaio clínico randomizado feito na história da medicina, não havia nada disso antes. E foi muito difícil fazer esse estudo, porque, na verdade, as pessoas achavam que seria antiético ter um controle sem tratamento para tuberculose. Na época não existia tratamento para tuberculose, as pessoas davam o que tinha no consultório, qualquer coisa, desde água até perfume, até qualquer outra coisa, medicamentos que, na verdade, tiveram problemas gravíssimos nesse período também. Então, na verdade, não se sabia nada. A mortalidade de tuberculose era basicamente 100%. Com o decorrer do tempo, as pessoas morriam. Hoje ainda se sabe que existe uma mortalidade ainda elevada, mas naquela época não tinha medicamento nenhum. Então, o que aconteceu? Se fez um ensaio clínico randomizado, streptomicina versus controle, e a streptomicina foi a primeira medicação descoberta que realmente tinha eficácia contra a tuberculose. E aí se mudou toda a história da tuberculose, se mudou toda a história da medicina. Todas as medicações que a gente usa hoje, na cardiologia, na oncologia, na infectologia, pneumologia, qualquer área, não existe área que a gente não tenha medicamentos que não foram realmente estudadas adequadamente, em estudos científicos, estudos randomizados, e tudo surgiu desse estudo de 1948. Então, na verdade, vocês verem a importância, a revolução que esse estudo causou em toda a medicina. Então, a gente não teria basicamente nada do que nós temos hoje. Além disso, imagina, se nós não tivéssemos esse estudo e outros estudos nas nossas áreas, hoje em dia nós estaríamos tomando medicações que não só não teriam nenhum tipo de eficácia, mas, na verdade, muita gente estaria morrendo em função de tratamentos inadequados. Então, realmente, essa revolução que ocorreu em 1948, a gente não pode esquecer. A gente tem que lembrar dessa revolução, porque, na verdade, a gente tem que aplicar isso hoje dentro dessa situação calamitosa que é essa pandemia de Covid-19. Então, falando em Covid-19, a gente tem que comentar um pouco sobre o que a gente aprendeu do ponto de vista de história clínica, né? História natural da doença. Esses 2 diagramas que vocês estão vendo são diagramas que têm sido usados constantemente em muitas palestras e aulas. E eu trago aqui justamente para mostrar que, na verdade, esses diagramas são diagramas didáticos, mas que não são realistas, no sentido de que, na realidade, a gente vê uma situação muito diferente. Essa questão de o vírus sobe, o vírus desce, e a inflamação né, fica totalmente disfuncional bem tarde na doença, tudo isso aí representa de uma maneira muito generalizada o que está acontecendo com o Covid-19, mas eu digo isso, como vocês também têm visto isso na beira do leito, como eu, na verdade não é bem assim. Vocês vão ver que, na verdade, existem pacientes que têm vírus ativo por períodos muito mais prolongados de tempo, pacientes que têm disfunção inflamatória em períodos bem diferentes da doença também. Então, na verdade, o que eu estou tentando colocar? Estou tentando colocar que, na verdade, essa é uma doença não linear, é uma doença que, na verdade, a gente tem que avaliar todo dia, várias vezes ao dia, ver como é que o paciente está
paciente está evoluindo, porque, na verdade, não existe uma receita mágica aqui do tipo, ó, dia 2 é assim, dia 3 é assim, dia 4 é assim, dia 5... Medicina, basicamente, nada é assim. A gente tem que individualizar o tratamento para cada paciente. Então, muito importante que a gente não se fixe muito nesses diagramas meio, vamos dizer assim, meio rígidos, porque, na verdade, não é assim que os nossos pacientes estão se comportando. Então, por exemplo, aqui tá uma situação bem clara. Vocês podem ver nessa seta vermelha aqui que o vírus permanece por 2, às vezes 3. Eu tenho tido pacientes com replicação viral 3, 4, 5 semanas. Já existem casos de meses de pacientes com replicação viral. Então, na verdade, por que isso é importante? Isso é importante porque, na verdade, isso é muito diferente da influenza e de outros vírus respiratórios que nós tivemos nos últimos 30, 40 anos. A maior parte dos vírus respiratórios permanece por alguns dias, e aí depois disso a gente lida com toda aquela resposta inflamatória, SARA, ARDS, essa coisa toda. Com o coronavírus é muito diferente, porque a gente notou que, na verdade, esse vírus permanece não só na cavidade nasal, mas no pulmão por períodos muito mais prolongados. Então, por que isso é importante? Isso é importante porque, na verdade, a gente tem que começar a pensar que as drogas antivirais que a gente vai usar, elas vão ter que ser mais ativas não só no começo da doença, mas no contínuo da doença, às vezes até no período mais tardio da doença. Então, isso é muito importante que a gente entenda que, na verdade, essa doença respiratória tem um comportamento viral de replicação muito diferente das outras doenças que nós tivemos anteriormente. Então, por exemplo, tu pode ter uma carga viral enorme no nariz e uma carga baixa no pulmão, tu pode ter uma carga viral enorme no pulmão, uma carga baixa no nariz, sangue, saliva, aspirado traqueal, paciente entubado, lavado brônquico, fezes, sangue. Então, na verdade, por que isso é importante? Porque, na verdade, tu pode ter uma quantidade de vírus enorme no sangue e uma quantidade pequena no nariz. Isso é importante para mostrar exatamente o que nós comentamos, é uma doença não linear, tu não vai ter uma sequência perfeita medindo simplesmente o suave nasal. Não há como, tu pode ter uma quantidade enorme numa outra parte do organismo comparado com o nariz. Então, é importante que a gente entenda essas diferenças para não acabar tratando inadequadamente nossos pacientes. Então, vamos comentar um pouco sobre algumas terapias para a gente ver exatamente essa concordância ou discordância da observação, né, de estudos observacionais, de relatos de casos e ensaios clínicos. Então, a gente pode comparar um pouco a questão do que aconteceu com plasma nos últimos 2 anos. Então, esse estudo, que foi um estudo que inicialmente saiu na Mayo Clinic, um estudo observacional, pacientes estavam recebendo plasma convalescente simplesmente porque a ideia de que o plasma seria efetivo em função da gente estar retirando o plasma de pacientes que já convalesceram da doença. Isso, eu reforço aqui, o plasma convalescente foi usado literalmente em todas as epidemias dos últimos 100 anos, basicamente, sempre com a ideia de que, da ideia intuitiva de que a gente conseguir tirar anticorpos de pacientes que sobreviveram à doença, que talvez isso poderia causar um bom benefício nos pacientes que estão com a doença ativa. Então, realmente tem sido um trabalho já basicamente de um século. E no começo da pandemia, a Mayo Clinic começou a fazer isso de uma maneira bastante sistemática, né? Basicamente, tinha o banco de sangue já trabalhando isso com vários outros hospitais e começaram a dar a droga sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de estudo, simplesmente dando a droga de uma maneira observacional, de uma maneira off-label. E o estudo foi à mídia, foi muito comentado, foi muito discutido, e naquele período, então, já estavam se começando a fazer estudos randomizados e para ver se realmente havia uma eficácia e uma segurança do ponto de vista de estudos de plasma convalescente. Então, alguns meses depois, na verdade, isso já foram basicamente 6 a 12 meses depois, começaram a aparecer vários estudos randomizados, tanto com placebo, sem placebo, mas todos estudos controlados, e eu e 2 colegas fomos convidados para revisar, então, alguns desses estudos, e a gente escreveu um editorial, e nesse editorial a gente fez uma meta-análise de todos os estudos randomizados que tinham sido publicados do plasma. Então, vejam bem, isso é uma meta-análise bem tradicional, você pode ver aqui que esse aqui é o forest plot, que a gente chama, e tudo que está no lado esquerdo favorece o plasma, tudo que está no lado direito favorece o controle.
E aqui nós temos basicamente 1.500 pacientes, com basicamente uma dúzia de ensaios clínicos, que não mostrou benefício de sobrevida com plasma. E aí a gente depois, aqui no C, vocês podem ver que a gente separou os estudos com placebo e versus estudos sem placebo, e vocês podem ver que, na verdade, é uma coisa muito interessante. Que os estudos que não tinham placebo, não houve uma sugestão, uma indicação que talvez plasma pudesse ter algum tipo de benefício, ainda que não fosse significante, e nos estudos que tinham placebo, não houve efeito algum. Então, vejam bem a importância disso. A importância disso é que, na verdade, a ausência de placebo estava favorecendo o plasma e a presença de placebo desapareceu o efeito do plasma. Então, vejam bem que aí existe um viés enorme na observação do tratamento quando não se tem o placebo. E a mesma coisa se observou quando a gente observou os estudos clínicos aqui, que tinham alto título de anticorpos, quando eles coletavam no banco de sangue, só o soro, o plasma, com alto título de anticorpos foram administrados, e, na verdade, os únicos estudos que sugeriram algum benefício foram estudos sem placebo. Estudos com placebo, não houve benefício algum. Então, vejam bem a dificuldade de a gente interpretar essas coisas, né? Então, assim, uma terapia que foi usada antes desses estudos serem feitos, mais de 100 mil pacientes aqui nos Estados Unidos já tinham recebido plasma convalescente, e, na verdade, o que se descobriu é que não houve nenhum benefício do ponto de vista de sobrevida para esses pacientes que receberam plasma. Além disso, logo depois do nosso editorial ter sido publicado, houve esse estudo maior que foi feito também multicêntrico com plasma convalescente, e mostrou não só que não houve nenhum benefício do plasma, mas muito mais grave, houve uma incidência estatisticamente significante de maiores efeitos colaterais com plasma. Ou seja, nada, obviamente, para quem já usou plasma, como eu já usei, como provavelmente vocês já usaram em outras situações anteriormente, outras situações dentro da UTI, outras infecções, outras situações que têm indicação no passado, o plasma, especialmente na época também, aconteceu muito na época do Ebola, se viu na época do Ebola, pacientes que desenvolveram SARA, ARDS, secundário à emulsão plasmática, edema pulmonar, reações alérgicas. Então, obviamente que existem certamente sintomas colaterais importantes, efeitos colaterais importantes que tem que se cuidar quando se administra uma quantidade enorme de plasma. E isso se viu nesse estudo que houve, então, maior danos aos pacientes que receberam plasma do que os pacientes que não receberam plasma. Então, vejam bem, tudo isso só se descobre quando se faz o ensaio clínico adequado. Do ponto de vista de antivirais, então, deixa eu ter certeza que nós estamos no período aqui, estamos dentro do tempo, está ótimo. Então, do ponto de vista antivirais, vocês podem ver que, quando começou a pandemia, vocês podem ver que tem uma lista enorme, né? A gente poderia falar horas aqui sobre drogas que foram usadas anteriormente, que tinham atividade in vitro contra o SARS-CoV-2. Mas, de novo, vamos lembrar, muito importante, vamos lembrar que, na verdade, isso já sabemos há muitos anos, que a maior parte das drogas que tem efeito in vitro, que tem efeito antiviral, antibacteriano in vitro, elas realmente não têm, elas acabam não sendo efetivas em vivo. Então, não há nenhuma surpresa aqui, porque, na verdade, se a gente colocar uma droga com uma placa, com algumas células de cultura, o ambiente ali não tem nada a ver com o organismo humano. Então, obviamente, no organismo humano, a droga tem que ser absorvida, tem que entrar no sangue, tem que penetrar no sítio de infecção. Existe toda uma situação muito mais complexa do que uma placa com cultura, né? Então, não faz nenhum sentido. Então, claro que os estudos in vitro, eles nos dão, pelo menos, uma ideia se existe alguma atividade, né, numa placa com células. Aí tu tem uma ideia. Dali, então, tu tem que ir para estudos animais, tu tem que ir para estudos humanos, e etc, etc. Tem todas as fases, né, de desenvolvimento de uma droga. Então, o que aconteceu no começo da pandemia é que qualquer droga que tivesse algum efeito na placa de culturas já vinha a primeira página de jornal, aquela loucura, todo mundo ficava entusiasmado, meu Deus, droga nova para a Covid. Não, só um pouquinho. São estudos in vitro, depois estudos em animais pequenos, que também a maior parte acaba não chegando a humanos, e aí depois em animais grandes, e depois estudos em humanos. Então, tudo isso tem todas as fases. E essas fases, se não forem respeitadas, a gente acaba
a gente acaba atropelando todo o desenvolvimento da droga e acaba não descobrindo nada. Né? Então, muito importante que a gente siga essas fases, mesmo a pandemia. Eu vou dizer para vocês que isso pode acontecer, pode ser feito de uma maneira efetiva, rápida, mesmo dentro de uma pandemia. Nós vamos comentar sobre isso em alguns minutos. Então, a primeira droga começou a ser usada de uma maneira bastante grande no mundo inteiro, milhões de pessoas receberam hidroxicloroquina, foi em função desse estudo francês, que tinha basicamente uma dúzia de pessoas que tiveram essa dose, que tiveram essa droga, um estudo bem pequeno, onde não houve nenhum controle, onde não houve nenhum tipo de desfecho clínico. Vejam bem, não houve nenhuma avaliação clínica desses pacientes, todo mundo com doença leve, não houve nenhum tipo de descrição sobre a progressão da doença, se o paciente ficou mais grave, UTI, etc., nada. O estudo, basicamente, um estudo onde mediram a carga viral nasal e sugeriram que a hidroxicloroquina poderia reduzir a carga viral nasal, e esses pacientes não tiveram nenhum tipo de segmento, não tiveram nenhum tipo de controle. Talvez um dos piores estudos feitos em toda essa pandemia, mas esse estudo, apesar de uma qualidade muito baixa, gerou uma publicidade enorme, viajou o mundo, e as pessoas começaram a usar essa medicação de uma maneira aleatória. O que acontece? O que acontece é que, na verdade, um estudo desse tipo, antes da pandemia, jamais mudaria a prática clínica que a gente tem, né, no dia a dia. Jamais. Um estudo desse, vocês pensam bem, se não tivesse na pandemia, se olhar um estudo desse tipo, de uma baixíssima qualidade, não mudaria absolutamente nada, nada. A maior parte das pessoas jamais saberiam que esse estudo tinha sido publicado. Mas como foi no meio da pandemia, então toda a situação muito mais né, complicada, muito mais delicada, houve um entusiasmo muito grande, precoce com essa droga. E aí se começou a ver os estudos randomizados, vários estudos randomizados começaram a ser feitos, e se culminou já com mais de uma dúzia de estudos randomizados controlados com hidroxicloroquina. E aí vocês estão vendo duas meta-análises com grupos, né, que juntaram todos esses estudos randomizados, com grupos completamente diferentes, pesquisadores diferentes, estudos diferentes, jornais diferentes. Foi revisado por pares, né? São dois estudos bem sérios. Aqui foi essa revista oficial da Sociedade Europeia de Infectologia, essa aqui é a Nature. Então, duas revistas que tiveram certamente uma revisão de pares importante. O que aconteceu? As duas meta-análises mostraram que, na verdade, não só a hidroxicloroquina não causou nenhum tipo de benefício nos pacientes, mas pior, os dois estudos separados e independentes mostraram que houve um aumento na mortalidade de 30% dos pacientes hospitalizados que receberam hidroxicloroquina. Então, vejam bem a seriedade, a importância do ensaio clínico para nos ajudar na prática clínica. Se essas drogas continuassem sendo usadas, quantas pessoas teriam morrido em função da hidroxicloroquina a mais? Milhões de pessoas receberam essa droga nos primeiros 6 meses em pacientes hospitalizados. Então, vejam bem, 30% de aumento da mortalidade em pacientes hospitalizados com Covid que receberam hidroxicloroquina. Isso são estudos randomizados, controlados. Então, se não tivéssemos esses estudos, a gente não saberia essa informação. Até hoje, as pessoas estariam recebendo uma droga inefetiva e uma droga que cause dano, que cause mais dano ainda. Então, é uma lição extremamente importante que a gente aprenda para o resto das nossas vidas, que a gente realmente tem que usar a ciência para beneficiar os nossos pacientes. Mesma coisa aconteceu com a ivermectina, a diferença da ivermectina, que também houve um estudo, vários estudos observacionais muito entusiasmantes, que a ivermectina pudesse funcionar. Se descobriu que as doses de ivermectina para usar, que tivesse qualquer atividade in vitro, na verdade, seriam doses de mais de 1000 vezes maiores do que a dose que a gente usa para parasitas, doenças parasitárias. Mas, de qualquer maneira, foi estudada em baixa dose, doses altas, vários estudos randomizados, meta-análises. Também a gente não tem tido benefício, não se viu um malefício, pelo menos que se viu com a hidroxicloroquina, do ponto de vista de ensaios clínicos, mas já se observou a falta de eficácia, não houve nenhum benefício do ponto de vista de sobrevida em pacientes que receberam ivermectina com doses em ensaios clínicos. Existem vários relatos de casos de toxicidade grave por pacientes que tomaram doses mais elevadas de ivermectina, que, na verdade, se sabe os efeitos graves, pacientes que acabaram
precisando de transplante renal, transplante hepático, porque tiveram uma disfunção orgânica tóxica muito grande de ivermectina. Então, mas não foram nos ensaios clínicos. Os ensaios clínicos tiveram uma dose mais semelhante à dose que já se sabia contra doenças parasitárias. Por último, a lição que eu quero mostrar para vocês do ponto de vista de discordância da parte clínica com a parte de pesquisa é a questão do interferon. Então, vejam bem, esse é um estudo que, num grupo que eu participei, nós publicamos esse estudo no Lancet, no grupo ACT, que nós vamos comentar nos próximos minutos sobre os outros estudos do grupo ACT, do NIH. Vocês podem ver que esse estudo aí foi o nosso terceiro ensaio clínico, e esse estudo, vocês podem ver aqui nesse slide, por que nós escolhemos interferon beta na época. Então, o racional muito grande, existiam dados in vitro, dados em vivo, dados em animais, todos dados positivos para interferon. Dados em estudos observacionais humanos e dados em estudos open label randomizados. Vejam bem, essa droga provavelmente é a droga que tinha mais evidência de benefícios antes de fazer um estudo randomizado de qualquer outra droga. Basicamente, nós já tínhamos dados dentro da pandemia, dados contra SARS-CoV-2, animais em vivo, humanos, randomizados. Então, vamos dizer assim, muito positivos dados. Mas, na verdade, não se tinha, naquela época, um estudo placebo, randomizado com placebo duplo cego. Não se tinha, até o momento. E foi o nosso estudo, então, começou com a ideia de que a gente pudesse descobrir uma outra, mais uma droga que fosse efetiva contra o SARS-CoV-2. Interferon tem um raciocínio biológico fantástico, né? Todos nós precisamos de interferon para combater basicamente todas as infecções virais que nós temos durante a nossa vida. Então, a gente sabe que é uma molécula extremamente importante para a nossa defesa imunológica. Se fez o estudo, e o estudo bastante rígido, randomizado, controlado com placebo, duplo cego, estratificado, tudo exato, mas não podia ser mais rigoroso. Não funcionou. Então vejam bem a dificuldade com todos esses estudos anteriores, com toda essa evidência anterior, ainda a droga falhou num estudo rigoroso. Então, a gente realmente tem que aprender essa lição de que o que a gente imagina que possa funcionar tem que ser testado em estudos rigorosos, senão a gente acaba administrando essas drogas sem nenhum tipo de efeito e, potencialmente, ainda causando dano, como várias dessas drogas. E em pacientes, como aconteceu na hidroxicloroquina, como aconteceu aqui com a interferon e como tem acontecido com a ivermectina. Então, drogas que realmente não se mostraram eficazes. E outra coisa interessante também que vocês devem estar se lembrando, deixa eu ver se a gente está no tempo aqui, estamos no tempo. Outra coisa importante que eu quero comentar com vocês no começo da pandemia, vocês devem se lembrar que houve um susto enorme de que os pacientes pudessem ter uma probabilidade muito maior de trombosar em função de ter o dedímero elevado e vários distúrbios de coagulação elevados. E se descobriu que, na verdade, certamente há um distúrbio de coagulação, mas vejam bem, distúrbio de coagulação é esperado basicamente de qualquer infecção. A gente tem observado isso com sepsis já para praticamente 30 anos, porque a coagulação ela é extremamente conectada com o sistema imunológico, né? A coagulação é parte do nosso sistema de defesa. Então, na verdade, tudo que altera o nosso sistema imunológico acaba também alterando o nosso sistema de coagulação. Então, não há nenhuma surpresa. O que, obviamente, ficou bem evidente no começo da pandemia é que a gente observou esse distúrbio de coagulação constante. E aí se começou a ideia de ter que se fazer mais profilaxia para ter que evitar que os pacientes trombosassem no hospital. E a ideia do que o dedímero era elevado, então surgiu a ideia de que anticoagulação plena fosse talvez o caminho a seguir para prevenir que houvesse mais trombose, mais embolia pulmonar. E aí, então, houve um estudo em Nova York que, na verdade, mostrou, um estudo observacional, de novo, não houve um controle contemporâneo, que sugeriu que a anticoagulação plena fosse efetiva e o entusiasmo foi muito grande.
Muita gente começou a fazer anticoagulação plena, imediatamente, um paciente admitido no hospital, o pessoal já tinha vários hospitais que começaram a fazer anticoagulação plena, não é anticoagulação profilática. E aí, vários estudos depois, esses são só 2, mas vários estudos, inclusive um aí do Brasil, mostraram que, na verdade, a anticoagulação plena, de uma maneira generalizada, não só não funcionou, não melhorou a sobrevida dos pacientes, mas como causou mais sangramento grave, inclusive sangramento cerebral. Então, na verdade, se descobriu que não, que na verdade a anticoagulação plena para todo mundo, especialmente os pacientes mais graves, não funcionou. Então, se continuou, obviamente, como a gente tem feito desde o começo da pandemia até agora, com profilaxia, profilaxia para todo mundo, com heparina, com enoxaparin, todo mundo baixou no hospital, foi hospitalizado, começa a profilaxia, não há dúvida. Mas não significa que um dedímero elevado, não significa que todo mundo tem que receber anticoagulação plena. Então, por exemplo, no meu hospital, a anticoagulação plena só recebe quem tem indicação de anticoagulação plena. Então, a gente tem que vamos fazer os ultrassons, nós vamos fazer o ACT com angiografia. Se a gente descobrir, se tiver uma indicação clínica radiológica, que o paciente possa ter trombose, obviamente vai receber anticoagulação plena como em qualquer lugar do mundo. Mas sair dando anticoagulação plena só para ver o que vai acontecer, de jeito nenhum. A gente já não faz mais isso. Já nunca fizemos, mas houve muita gente que fez no começo da pandemia em função desse susto do dedímero. Então, o dedímero em si não nos dá a indicação não nos dá indicação de fazer anticoagulação plena. O que nos dá indicação ainda é o nosso diagnóstico clínico radiológico na beira do leito. Então, agora, vamos para o progresso que houve nesses ensaios clínicos durante esses últimos 2 anos. Então, o nosso primeiro ensaio clínico, que surgiu em fevereiro de 2020, em termos de antivirais, a gente escolheu o Remdesivir na época, porque, na verdade, na época, a gente já tinha dados tanto in vitro como dados em animais, e tínhamos dados em humanos que a droga também tinha um efeito de benefício em pacientes com ebola na África, na crise de 2018, 2019. Então, nós já tínhamos, obviamente, ainda não tantos dados quanto a gente queria, mas na época, em fevereiro de 2020, nós tínhamos dados in vitro, dados em animais, mostrando que animais que receberam, animais com pneumonia por Covid, com SARS-CoV-2, tinham um benefício clínico e microbiológico com Remdesivir, e essa experiência na ebola, na época, então, a gente nos deu, pelo menos, uma ideia de que a gente tinha uma droga que tivesse um potencial bom contra a Covid-19, e aí se começou esse estudo. Esse estudo foi um estudo bastante rigoroso, como vocês podem ver. Então, essa segunda aqui, essa segunda frase aqui eu quero enfatizar para vocês. O estudo foi não só randomizado duplo cego com placebo, mas o estudo foi estratificado pela severidade da doença pelo hospital. Aí vocês pensam bem por que isso é importante. Pouquíssimos estudos nessa pandemia fizeram essa estratificação. Nós não estamos falando de nada complexo, nada muito estratosférico aqui. Vejam bem, se vocês estão aí no Mãe de Deus, com um paciente com Covid-19, vocês assumiriam que qualquer outro hospital em Porto Alegre teria exatamente o mesmo tipo de cuidado, o mesmo tipo de relação enfermeira-médica, o mesmo tipo de ventilador, o mesmo tipo de suporte respiratório? Não existe isso, não são iguais. Um hospital na periferia de Porto Alegre, um hospital no centro de Porto Alegre, dependendo do nível do hospital, da qualidade do hospital. A mesma coisa aqui nos Estados Unidos, a mesma coisa na Europa, África, Ásia, todos os lugares do mundo. Então, na verdade, já existe uma variação normal, na maneira como a gente cuida dos pacientes, na maneira que a gente possa oferecer certas coisas aos pacientes, em termos de tratamento, em termos de diagnóstico, varia muito de hospital para hospital. Isso acontece também aqui. Então, imagina, no meio da pandemia, onde houve ainda estávamos sentando, a gente estava tentando descobrir naquela época qual era o melhor tratamento de suporte. Vejam bem, naquela época, a gente não sabia, vão dar mais fluido, vão dar mais volume, não dar menos volume, vão dar mais oxigênio, menos oxigênio, intuba ou não intuba, alto fluxo, baixo fluxo. Se sabe muito mais hoje de terapia de suporte, mas na época não se sabia nada. Ainda hoje existe muita controvérsia, mas certamente naquela época não se sabia nada. Então, a variabilidade de um lugar para outro é muito grande. Então, para evitar que isso
causasse um viés enorme no estudo, a gente fez o seguinte: olha, nós vamos estratificar por site, por hospital. Então, vamos supor, se tu colocar um caso, se tu randomizar para receber Remdesivir no teu hospital, na próxima randomização, tu vai receber um placebo, e assim vai. O placebo, o controle e o Remdesivir foram todos ajustados, não só para o nível de doença que eles chegavam no hospital, mas também para cada hospital. Então, por quê? Porque tu compara pacientes que são comparáveis dentro daquele hospital, dentro daquele suporte, tratamento de suporte. Tu não fica comparando um paciente num hospital com pouco suporte com outro paciente num hospital com muito suporte. Se tu fizer esse tipo de comparação, tu acaba causando um viés enorme, porque, na verdade, tu não vai saber se foi a droga que funcionou, se foi a droga que não funcionou, ou se foi o fato de um hospital ter leitos de UTI e no outro hospital tu não ter leitos de UTI para ser admitido. Então, tudo isso teve que ser ajustado de uma maneira inicial dentro do ensaio clínico. Então, isso foi muito importante. Isso nos deu uma qualidade, um rigor, que quando a gente termina o estudo, tu sabe se uma droga funcionou ou não. Então, isso é muito importante. Isso não foi feito na maior parte dos estudos nos últimos 2 anos. E aí, então, a gente inclui os pacientes hospitalizados. A gente, na época, não sabíamos se teríamos uma amostra o suficiente para detectar sobrevida. Então, a gente enfatizou a recuperação clínica, o paciente pudesse sair do hospital, mas também, obviamente, que avaliamos mortalidade e efeitos colaterais. E aí, o que se vê, então, a randomização funcionou muito bem. Vocês podem ver nesse diagrama que houve um balanço muito grande do ponto de vista de idade, de sexo, de raça, de comorbidades, etc. Então, não houve nenhum desequilíbrio. E aí o resultado está bem claro, vocês podem ver que isso não pode ser uma curva mais clara do que essa é uma curva, uma Kaplan-Meier, uma curva de sobrevida. Na verdade, nos comenta aqui que essas curvas se separam exatamente aqui nos primeiros 2, 3 dias, o que mostrou que o Remdesivir conseguiu tirar os pacientes do hospital 5 dias mais cedo e 7 dias nos pacientes mais graves, que foi a maior parte do hospital, a maior parte dos pacientes incluídos no estudo foram pacientes graves. Então, basicamente, uma semana mais precoce a saída do hospital. Então, obviamente que eu não preciso dizer para vocês o benefício de sair do hospital uma semana mais cedo, porque, obviamente, que é maravilhoso para o paciente, maravilhoso para os outros pacientes que estão esperando entrar no hospital, maravilhoso do ponto de vista de evitar mais trombose. Quanto mais tempo se fica no hospital, mais trombose se adquire. Quanto mais tempo se fica no hospital, mais infecção nosocomial. Então, tudo isso, obviamente, os benefícios são enormes de qualquer antiviral que consiga tirar um paciente mais cedo do hospital. Mas, além disso, o que se viu, vocês podem ver aqui, que, na verdade, houve um benefício de prevenção de intubação. Houve uma redução na progressão para intubar, na progressão para morte. Então, na verdade, não só a gente conseguiu tirar os pacientes mais cedo do hospital, mas a gente conseguiu prevenir que eles precisassem ser intubados. E aí vocês podem ver, então, a sobrevida com P de 0,01. Vocês podem ver que os pacientes que estavam recebendo oxigênio naquele ensaio clínico, isso nós estamos falando em fevereiro, março, houve uma redução estatisticamente significante na mortalidade. Então, vejam bem, está bem claro, é óbvio, se tu conseguir parar a progressão da doença, se tu conseguir parar a replicação do vírus, obviamente vai melhorar a mortalidade, isso aí está bem óbvio. Mas o estudo, isso que o estudo não tinha nem potência estatística para detectar a mortalidade, a gente conseguiu detectar. Então, muito legal, e obviamente depois tem vários outros estudos que foram feitos a respeito disso, mas por que isso é importante? Nós terminamos esse estudo em 59 dias. Mais de 1.000 pacientes em 59 dias. E não podia ser mais rigoroso. Então, pode ser feito sim, pode. Claro que é difícil, mas houve um esforço enorme de toda a sociedade, de muitos hospitais, de muitos lugares. Então, certamente mudou a história natural da doença quando se descobriu ainda o único antiviral endovenoso que nós temos. E aí também foi a mortalidade de 14 dias. Depois disso, a gente começou a ver outros estudos com imunomodulatórios. Então, quer ter certeza que nós estamos lá, estamos quase lá. Então, o primeiro estudo que mostrou um benefício com imunomodulatório, com imunossupressão, foi o estudo de Recovery com dexametasona, e o estudo mostrou, na verdade, um benefício aqui que vocês podem ver, especialmente nos pacientes que estavam em ventilação mecânica, um benefício geral de 3%, na melhora da mortalidade, na melhora da sobrevida. Mas o interessante é que foi um estudo que mostrou também que os pacientes sem oxigênio tiveram uma mortalidade maior com dexametasona, e o estudo mostrou uma interação estatística significante. Por que isso é importante? Porque mostra que, na verdade,
essa droga, ela quando usada em pacientes sem oxigênio, na verdade, ela aumentou a mortalidade. E depois desse estudo, se viu vários outros estudos mostrando que, na verdade, isso provavelmente é relacionado a aumento da replicação viral. Então, quando se usa dexametasona muito precocemente, tu acaba propiciando que o vírus se replique mais, porque, obviamente, tu causa mais imunossupressão no momento inadequado, e aí, então, o paciente tem um desfecho pior com Dex, e foi o que se viu no Recovery. Houve vários problemas do ponto de vista de desenho do estudo, é um estudo de baixa qualidade, não foi um estudo de alta qualidade, infelizmente, foi um estudo muito rápido, muito open label, não houve placebo, houve problemas na randomização, houve problemas de exclusão. De qualquer maneira, houve uma sugestão de que certamente que havia uma possibilidade de que dexametasona pudesse causar uma melhora na sobrevida, especialmente nos pacientes mais graves. Depois, vários estudos foram feitos com o inibidor da interleucina 6. Infelizmente, a história foi um pouquinho diferente do ponto de vista de que os estudos foram muito diversos. Então, por exemplo, os estudos open label sugeriram um benefício do tocilizumab, e os estudos duplos cegos não mostraram nenhum benefício. Então, ainda existe uma controvérsia enorme a respeito do tocilizumab, e o problema do tocilizumab é que quando tu dá uma injeção de tocilizumab, a droga fica no organismo por semanas, a meses, um mês, até mais. Então, é uma droga extremamente imunossupressora, muito prolongada, e existe o problema da segurança. Então, na verdade, a falta de estudos duplos cegos e o problema da segurança causou uma controvérsia maior aí, e então uma droga, por exemplo, no meu hospital, ela é só usada só quando não se puder usar a Dexa e não se puder usar o baricitinib. Então, é uma droga que a gente não tem como primeira opção em função da falta de dados de segurança e em função da falta de estudos duplos cegos. E, por último, eu comento o nosso estudo, que foi o nosso estudo número 2, que a gente aliou o remdesivir com o baricitinib, com a ideia de que a gente, quando desse um antiviral mais um imunomodulatório, a gente pudesse conseguir melhorar mais ainda a sobrevida dos pacientes. E foi o que se observou. Então, se observou aqui, basicamente, em qualquer desses subgrupos dos pacientes, se observou um benefício maior, uma recuperação mais rápida com baricitinib em combinação com o remdesivir, comparado com placebo mais o remdesivir. Então, vejam bem, esse é um efeito adicional ao efeito que já tínhamos descoberto com o remdesivir. Então, vocês podem ver aqui que, na verdade, houve uma redução estatística na progressão para intubação e na progressão para morte de basicamente 30%, comparado com o placebo. Então, só foi com a adição do baricitinib ao remdesivir comparado ao placebo. Então, isso é exatamente o que eu quero ver na beira do leito, é o que eu quero ver dentro da minha UTI, dentro do meu hospital. Eu quero ver menos pacientes progredindo para intubação, menos pacientes progredindo para morte. Então, isso foi muito importante. Outra coisa importante que nós descobrimos também que, comparado com o placebo, o inibidor da JAK, que é o baricitinib, na verdade, causou menos efeitos colaterais e menos infecções. Então, isso foi uma surpresa enorme. Outra coisa que nós aprendemos, que, na verdade, nós estávamos com a ideia de que essa droga, como dexametasona, fosse causar mais infecção. Mas, na verdade, não causou. Então, na verdade, foi muito interessante esse desfecho. Então, nós estamos tentando estudar o porquê que o inibidor da JAK causa menos infecção do que o placebo. Vejam bem, isso foi comparado com o placebo. Então, ainda nós estamos nesse processo de estudo, mas fascinante, muito interessante, que talvez a gente está descobrindo outros caminhos de tratar infecções mais graves. Depois do nosso estudo, houve outro estudo da Coviberg, que foi um estudo enorme, que inclusive teve vários hospitais aí no Brasil que participaram desse estudo, que mostrou que o baricitinib reduziu a mortalidade também, basicamente, quase pela metade dos pacientes, comparado com pacientes que receberam o standard of care mais o placebo. Então, foi também um estudo duplo cego, controlado com placebo, mostrou uma redução de quase pela metade na mortalidade dos pacientes que receberam isso. E vocês podem ver aqui que isso foi independente dos pacientes que receberam Dexa, não receberam Dexa, receberam corticóide, receberam remdesivir. O baricitinib teve um efeito positivo em todos esses subgrupos do Coviberg. E, por último, que foi publicado há poucas semanas, isso foram só pacientes intubados em ventilação mecânica que receberam baricitinib comparado com placebo, e se mostrou uma redução também de quase 50%. Vocês podem ver essas curvas aqui, tanto em 28 dias, em 60 dias, em 60 dias, houve uma redução estatisticamente significante na mortalidade com o uso de baricitinib versus placebo. Então, veja bem, já existem agora 3, e agora que foi publicado o Recovery, agora há poucos dias também,
mostrando o uso de baricitinib na Inglaterra também reduziu a mortalidade significantemente também. Então, nós já temos agora já 3 estudos duplos cegos e 1 estudo open label. Então, para finalizar, para a gente ter um pouco de tempo para a gente conversar, para finalizar, o que nós temos? Hoje, em termos de evidência de tratamentos e pacientes hospitalizados e não hospitalizados, então, do ponto de vista de eficácia comprovada, ou seja, certeza alta, né, estudos placebo, controlados com placebo, estudos duplos cegos, nós temos o remdesivir, nós temos o baricitinib, nós temos anticorpos monoclonais, que, obviamente, que tem variado um pouco na atividade em função dessas variantes que nós têm surgido nos últimos meses. Todas as vacinas, vejam bem, todas as vacinas que são aprovadas hoje aqui nos Estados Unidos foram estudadas em estudos duplos cegos controlados com placebo, exatamente da mesma maneira que a gente fez os estudos de tratamento. Então, vejam bem, não teríamos uma vacina hoje, nenhuma, se não tivéssemos feito estudos com placebo duplos cegos. Vejam bem, não existe outra maneira de fazer um estudo de vacina a não ser com esse rigor. Então, o rigor tem que ser o mesmo na maneira de tratamento. Eficácia provável, eu digo provável porque, obviamente, esses estudos do DEXA, do corticoide e do IL-6 inhibitors, todos eles tiveram estudos placebo negativos, mas tiveram estudos open label positivos. Então, ainda existe uma fragilidade nos dados que a gente tem que entender um pouco mais. Então, eu digo provável no sentido de que nós não temos a mesma certeza do ponto de vista de rigor como o lado esquerdo aqui com essas drogas. E, à direita, o que nós aprendemos? Aprendemos que, na verdade, os estudos randomizados também nos ajudam a entender o que não funciona. Isso é muito importante. A gente pensa, que coisa triste, um estudo negativo. Não, o estudo negativo, ele é extremamente importante, porque ele vai nos ensinar a não dar mais essas drogas para os nossos pacientes. Então, esses estudos aqui, todos randomizados, negativo duplo cego, negativo open label, hidroxicloroquina, azitromicina, ivermectina, vitamina D, zinco, com plasma convalescente, interferon, anticoagulação plena para todos os pacientes, especialmente os pacientes críticos. Tudo isso, nós temos estudos claramente negativos que nos dizem que esses tratamentos não devem ser administrados mais porque, na verdade, não funcionam e pode causar dano aos nossos pacientes. Então, vejam bem a importância da pesquisa clínica para nos ajudar a não dar medicações inefetivas aos nossos pacientes. Então, eu paro aqui para a gente ter um pouquinho de tempo para nós podermos conversar. Então, muito obrigado pelo convite, Luiz Francisco, Roberto, Paulo Sérgio, todo mundo aí do hospital. Eu estou à disposição para a discussão. Acaba de explicar nossos proponentes. Muito obrigado por essa brilhante apresentação, muito eloquente, muito embasada. Importante essa mensagem da parte clínica, com os estudos. Essa vai muito por uma linha um pouco científica no tratamento das doenças, ainda mais uma doença como o esse tratamento antivirais, vou fazer a primeira pergunta só para dar oportunidade. Existe os antivirais seriam mudariam conforme a cepa ou, em princípio, eles têm atuação igualmente positiva em todo? Muito importante essa pergunta, Luiz Francisco, muito importante. Então, o que a gente sabe hoje com o Omicron, tanto o Paxlovid, o Molnupiravir e o Remdesivir, eles, pelo menos dos estudos que têm saído recentemente, inclusive publicados agora no England em poucos dias, têm mostrado que esses antivirais continuam efetivos contra o Omicron. Então, por enquanto, todos eles parecem ter pelo menos uma efetividade do ponto de vista laboratorial. Obviamente, do ponto de vista clínico, a gente tem usado também elas tanto no Omicron como na Delta. Então, eu acredito que nesse momento, pelo menos os dados que nós temos nos mostram que todos os antivirais continuam efetivos. Diferente dos monoclonais, os monoclonais, vários deles se perderam a efetividade, porque os monoclonais eles têm um sítio de ação muito mais específico, né, Luiz Francisco? Então, basta basicamente uma mutação, ou duas, ou três, poucas mutações, para que às vezes se perca algum desses monoclonais.
e se precisa de certamente mais mutações para que se percam os antivirais. Então, claro que, obviamente, que existe a possibilidade que outras variantes possam causar uma resistência aos antivirais, certamente, absolutamente, dependendo do sítio de mutação, a gente pode acabar perdendo os antivirais. Então, na verdade, né, a tua pergunta é importante, que significa que nós temos que descobrir mais antivirais, temos que descobrir mais monoclonais. A gente não pode parar nesse momento, porque, na verdade, a gente não sabe se nós vamos ter variantes que vão ser mais resistentes ou menos resistentes. Nesse momento, os 3 antivirais aprovados aqui nos Estados Unidos, todos eles ainda têm ação contra o Omicron. Antes de abrir, eu vou, com voz clara, eu vou aproveitar a sua experiência da pegar os anticoagulantes, fugir um pouquinho, mas Claro. existe o paciente que teve um tromboembolismo durante a internação, aí no seu hospital, aí, ficam com anticoagulantes prolongados, ou tem um tempo, ou como é que seria o protocolo de certamente precisamos de mais estudos para definir exatamente quais os pacientes que se beneficiam de uma anticoagulação mais prolongada, mas pacientes que desenvolvem tromboembolismo aqui no hospital acabam certamente indo para casa com alguma medida de anticoagulação, sem dúvida, Luiz Francisco, porque, na verdade, a gente tem que assumir que esses pacientes possam ter a possibilidade de ter recorrência, né, logo após sair do hospital. Então, como a gente trataria outros pacientes? Então, na verdade, não há dúvida que a gente tem sido mais agressivo nesse sentido de prover anticoagulação quando os pacientes têm alto risco de recorrência. E eu acho que o que tem acontecido muito, Luiz Francisco, no nosso hospital, como provavelmente no teu hospital também, aí no Mãe de Deus e outros lugares, a gente tem que individualizar o risco, né? Então, vai ter pacientes que, vamos supor, a gente teve pacientes que já tinham tido anticoagulação antes de serem admitidos, pacientes que já tinham tido trombose antes, pacientes com história de embolia, história de trombose de membros inferiores. Então, por exemplo, um paciente que já tinha história de trombose, acaba trombosando no hospital, certamente vão ser pacientes que vão ter uma anticoagulação bem mais prolongada na saída do hospital, não há dúvida. Pacientes jovens, pacientes que não tiveram nenhuma história, não têm nenhuma predisposição para a trombose, são pacientes que vão ter um período bem mais curto após a saída do hospital. Então, eu não tenho receita e não existe receita, né? Eu acho que nenhum de nós temos. Mas eu acho que, de novo, a gente tem que individualizar a necessidade da anticoagulação e o tempo, o período, de acordo com os riscos de cada paciente. Mas, sem dúvida alguma, a gente tem observado isso e a gente tem tratado de uma maneira bastante consistente esses pacientes com maior risco. Muito obrigado. Vou passar a algum colega aqui, que é o Dr. Bol, também, que é um infectologista nosso, que tratou bastante Covid. E aí, Caio, tudo bem? Sou vice-ministro do hospital, acho que já conversamos em alguns mandamentos de estudo por aí, né? E eu fiz parte da equipe que tratou e ainda trata os Covid aqui do hospital, né? Eu queria te fazer uma pergunta, assim, que tu acha, depois de 2 anos de pandemia e todos esses estudos que acabaram se mostrando que ele não é ineficaz, com tantas medicações, tantas condutas que a gente tomou, que acabou fazendo mal para o paciente, o que a gente fica de aprendizado para evitar isso no futuro, numa próxima pandemia, ou de aprendizado para a nossa conduta do dia a dia, né? Essa mudança, né? Essa dificuldade de conseguir definir o que realmente é eficaz nesse contexto de pandemia, da quantidade de pacientes heterogêneos que a gente tem. A pergunta é muito boa e difícil de responder. Eu gostaria de ter a resposta prontinha, mas não tem. Mas eu vou te ser muito sincero, eu acho que assim, a lição muito importante para nós, né, que estamos na beira do leito dos nossos pacientes, é de que a lição número um para mim, ficou bem claro antes da pandemia e ficou mais claro durante a pandemia. Se existe uma possibilidade de que um tratamento que ainda não, né, que a gente ainda está aprendendo se funciona ou não, se existe uma possibilidade de que tu vai causar dano ao teu paciente, não dá essa medicação. Não dá. Tem que ser o número 1, proteção dos nossos pacientes. Tem que ser o número 1. Tudo vem depois da segurança. Então, segurança é a minha preocupação número 1. Então, assim, foi o que aconteceu no começo da pandemia.
como eu comentei naquele artigo do JAMA em março de 2020, como tu, como eu, nós usamos já no passado cloroquina, hidroxicloroquina, pacientes com malária. São drogas antigas, gente, né? Todos nós usamos, drogas, né, estabelecidas. Mas também eu sabia dos efeitos colaterais dessa droga. Também eu sabia que hidroxicloroquina e cloroquina causam miocardite, causam hepatite, causam pancitopenia, exatamente os mesmos órgãos que o SARS-CoV-2 afeta. Então, vejam bem, o meu raciocínio em março de 2020, só um pouquinho, mesmo que essa droga funcione, vamos assumir que isso funciona, vamos assumir que hidroxicloroquina funciona, tá? Mas os efeitos colaterais da hidroxicloroquina são exatamente nos mesmos órgãos que são afetados pelo SARS-CoV-2. Aí tu tem que dar uma parada, só um pouquinho, aí tem um problema. Vá que essa droga acaba afetando os órgãos que já estão afetados pelo SARS-CoV-2 e acabam causando mais dano. Foi exatamente o que aconteceu. Os estudos randomizados mostraram um aumento da mortalidade. Então, vejam bem, o que a gente tem que trabalhar nesse momento, assim, se existe uma possibilidade de que a droga cause dano, a gente tem que parar um pouco, esperar, ver a situação, o que nós podemos fazer para os nossos pacientes, o que não podemos fazer é causar mais dano. Segunda coisa importante é de que, às vezes, a gente se esquece que o tratamento de suporte faz uma diferença enorme nesses pacientes. Isso se aprendeu no começo de 2020 e até hoje. Então, assim, vejam bem, prover um tratamento de suporte adequado aos pacientes é tão importante quanto qualquer outra terapia. É o que eu digo, tu pode ter lá o melhor antiviral do mundo, né? Vamos supor, se descobre aí amanhã um antiviral fantástico, bate tudo, bate o Remdesivir, bate o Molnupiravir, bate o Paxlovid, uma droga miraculosa, certo? Vejam bem. Aí o paciente é admitido num hospital onde não tem leito de UTI, onde não tem um médico que consiga, né, adequadamente tratar um paciente em ventilação mecânica, ou não existe um suporte de respiratório adequado, não existe alto fluxo, não existe baixo fluxo, ou como aconteceu em vários países, faltou oxigênio. Então, tu pode ter o melhor antiviral do mundo, mas se tu não tiver um tratamento de suporte adequado, o paciente não vai ir bem. Então, eu acho que nesse momento, outra lição que nós aprendemos nesses 2 anos é de que o tratamento de suporte, ele é extremamente importante, isso depende da nossa habilidade e da nossa disposição de infraestrutura hospitalar. Então, tu tem que ter médicos, enfermeiras, técnicos que saibam tratar de pacientes agudos, infectologistas, intensivistas, todos, hospitalistas, médicos de emergência, todos têm que ter tem que ter um treinamento adequado. Além disso, tem que estar no hospital que tem uma infraestrutura que provém o básico aos pacientes. Então, vejam bem, é aí que eu digo, eu acho que a gente se esqueceu um pouco nesse período, nesses primeiros 6 meses, 12 meses, o desespero de achar uma droga miraculosa acabou causando mais dano, não só porque muitas dessas drogas não funcionaram, mas porque as pessoas se esqueceram que, na verdade, o tratamento de suporte é essencial para salvar vidas. Então, eu acho que a gente tem que sempre ser muito humilde nesse momento. A gente já está aprendendo ainda, estamos aprendendo ainda, temos muito a aprender. Mas vamos focar no que a gente pode fazer. O que a gente pode fazer? A gente pode prover um tratamento de suporte adequado, a gente pode salvar vidas com tratamento de suporte, sem dúvida. Então, vamos prover o que a gente sabe. O que a gente sabe fazer? Vamos fazer bem o que a gente sabe fazer. E essas medicações novas, tratamentos monoclonais, a ideia aqui é de realmente ter cuidado para que esses tratamentos sejam transladados, né, na beira do leite de uma maneira adequada. Então, eu digo, não adianta tu usar... A história do Dex é muito clara. Existem já vários estudos mostrando que pacientes que tomaram Dex em casa, tomaram qualquer corticoide, prednisona, Dex em casa, ou tomaram em um hospital antes de progredir um processo mais grave, acabaram tendo uma mortalidade maior. Existem já 2 estudos mostrando uma mortalidade elevada além do recovery. Então, por quê? Porque a droga foi dada no momento errado. Então, só porque funciona no momento B, não significa que a droga vai funcionar no momento A. Então, esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho de transladar a evidência científica de uma maneira segura, de uma maneira efetiva para os nossos pacientes e prover o tratamento de suporte. Então, acho que essas são lições que a gente pode continuar usando de uma maneira muito boa para os nossos pacientes. Eu só queria ver se alguém, se o pessoal, os colegas que estão online, se alguém quer fazer uma... Claro. No chat não. Não pode pessoal entrar. acho que ficou
focado tanto na palestra. Alguém quer mais uma observação, né? Não, eu queria dar os parabéns pela palestra e dizer que talvez eu nunca tinha visto a gente se afastar tanto porque nós todos somos já filhos da medicina embasada em evidência. Houve, não sei se como é que foi aí, né, mas aqui houve quase que não quero usar a palavra negação, mas é uma dissociação entre a prática médica e as evidências cumulativamente negativas daquilo que se dava com uma certa esperança, seja por disponibilidade, baixo custo. Eu não sei como é que foi a experiência aí, né? E o que tu atribuis isso, assim, por que a ciência foi a medicina embasada em evidência foi tão questionada no momento que talvez tivesse que ser mais valorizada? Pergunta maravilhosa, muito importante. Eu acho que o que aconteceu foi, infelizmente, assim, acho que várias coisas. Um dos pontos importantes, houve essa dissociação, como tu comentasse, ela aconteceu em função obviamente, houve uma situação tão aguda, né, tão emotiva, quando tudo surgiu, obviamente, né, todo mundo tentando fazer o melhor, né, todo mundo tentando realmente trazer o melhor, salvar vidas, a maior parte das pessoas, obviamente, todo mundo bem intencionado, mas, infelizmente, o que aconteceu é que a falta de entendimento de como ciência é feita acabou causando mais dano, né? Então, na verdade, quando a gente não utiliza vejam bem, nós estamos falando de ciência de 50 anos, de estudos, que a gente já sabe como fazer. Para nós, isso não é nenhuma novidade. A ciência que foi feita nesses últimos 2 anos é exatamente a ciência que nós temos feito nos últimos 50 anos. Na verdade, nós não estamos reinventando a ciência, nós precisamos fazer a ciência que a gente já sabe fazer muito bem. A mesma coisa na beira do leito, tratar dos pacientes que a gente sabe como tratar dos nossos pacientes, a mesma coisa. Mas eu acho que essa dissociação houve em função de toda essa questão muito aguda, muito rápida, muito emotiva. E aí, também, o que aconteceu? Se descobriu que também não só não houve um segmento da ciência, mas houve um mau entendimento da ciência. Então, como nós comentamos, né, naquele estudo inicial, onde um estudo de baixíssima qualidade acabou gerando um entusiasmo inacreditável. Um estudo, como eu disse, antes da pandemia, um estudo que ninguém não iria nem ler, entendeu? Não iria ia ficar perdido no jornal, nem saber que existiu. Então, na verdade, vejam bem, aí houve uma dissociação do entendimento da ciência. E eu acho que a lição para todos nós que trabalhamos no dia a dia, tratando de pacientes e tentando fazer o que a gente pode fazer melhor em termos de evidência, uma das coisas que, para mim, né, foi muito importante é entender que nós temos que nos comunicar melhor com o público, com todo mundo, do ponto de vista do que a ciência faz, o que a ciência pode fazer e o que a ciência não pode fazer, né? Então, acho que esse foi, para mim, uma das grandes lições, que a gente não via a necessidade dessa comunicação antes da pandemia, porque, na verdade, antes da pandemia, olha, aqui está a evidência, aqui está a ciência, é dessa maneira como nós vamos aplicar na beira do leito e vamos embora, né? Vamos tocar o barco, né? Droga nova, diagnóstico novo, procedimento novo, maravilha. Quando chegou na pandemia, a gente notou que, na verdade, a falta de educação científica, na verdade, a falta de entendimento da ciência, ela criou um buraco enorme no entendimento, e aí esse buraco, na verdade, ele acabou se propagando de uma maneira muito negativa. Então, eu acho que parte da situação, que também eu acho que é importante para nós, que nós conseguimos nos comunicar com o público leigo, com todo mundo, para que as pessoas entendam que, na verdade, o nosso trabalho na beira do leito tem que ser um trabalho baseado em ciência, porque dessa maneira a gente vai salvar mais vidas, dessa maneira a gente vai propiciar o melhor tratamento. Então, realmente, é uma das lições, é outra lições que nós temos aprendido nesses últimos anos e ainda temos aprendendo, não há dúvida. Bom, doutor André, queremos agradecer, eu acho que todo mundo gostou muito, nós estamos recebendo mensagem muito positiva, nós vamos colocar dentro do YouTube, dentro da página do Hospital Mãe de Deus, porque todo mundo quer repetir, então, tão denso o conteúdo que a gente precisa ir absorvendo. Muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade, por ter atendido. Paulo Sérgio, que me deu uma força tremenda para fazer uma pressão aí. E muito obrigado. Nós continuamos aqui. E mês que vem outro Calil aqui, que é meu colega de turma, o Jorge. Maravilha.
Maravilha. Ele fez o primeiro fórum e agora tem um ano depois para dar uma ideia de novo das vacinas. Então, bastante carinho participando aqui. Não, muito obrigado. Muito obrigado. Eu espero que tudo corra bem com vocês também. Eu imagino que vocês estão nessa batalha que nós estamos aqui por 2 anos, uma batalha difícil, mas parabéns de novo também pelo trabalho de vocês. Eu acho que a gente tem que realmente, ajudar uns aos outros, se comunicar. Eu acho que essa comunicação que nós estamos tendo hoje é parte do que a gente aprendeu nesses últimos 2 anos. Acho que quanto mais a gente se comunicar, melhor. Antigamente, a gente tinha que pegar um avião, uma vez ao ano, em algum outro lugar, poder conversar, entender que é maravilhoso. A gente poder, obviamente, seria muito melhor para mim estar aí pessoalmente, mas eu acho que essa maneira de a gente se comunicar de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais frequente também é importante, especialmente mesmo na pandemia. Então, agradeço muito essa oportunidade também. Espero que vocês continuem o trabalho maravilhoso aí de tratar os pacientes e prover o que realmente pode salvar vidas nesse momento. E eu acho que isso é muito importante. Continuem com muita força, muito otimismo. Temos trabalho a fazer, mas a gente já cresceu muito, a gente aprendeu muito. A gente está bem melhor hoje que nós estamos há 2 anos atrás, e eu tenho certeza que a situação vai ficar ainda melhor, mas vamos continuar com a guarda sempre alta para que a gente possa ter sempre ter um desfecho mais positivo para os nossos pacientes. Muito obrigado por tudo, um abraço para todo mundo, especialmente para o meu querido primo Paulo Sérgio também, e que tenha um bom final de semana. Muito obrigado.